Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e, naturalmente, os representantes das instituições, das entidades aqui presentes, FABA e ACUS, e, naturalmente, dizer-vos, em primeiro lugar, que o PSD é absolutamente solidário com as vossas preocupações e com o nosso território. Quero, por isso, começar por dizer que, de facto, é uma vergonha a forma como o Governo do PS tem, ao longo de 2 décadas, tratado a agricultura e os agricultores. O expoente máximo desta falta de consideração pela agricultura e os seus agentes é ter mantido no Governo, até à sua demissão, a Sra. Ministra da Agricultura, e isso é prova da falta de importância e de relevo político que a agricultura representa nos governos do PS. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, tivemos uma esperança, segundo as declarações do então Primeiro-Ministro António Costa, que de facto a soberania alimentar ia ser afinal uma nova bandeira nacional. E olhámos todos, enfim, com alguma surpresa, outros menos expectantes, mas esperámos que de facto não fosse mais um slogan socialista, mas foi, verificou-se efetivamente que foi. Como disse muito bem, de facto as secas não são controladas por nenhum governo, mas as políticas agrícolas são. E têm um nome PS. E, enfim, também olhando para a bancada do PS nesta comissão, se vê a importância que dá à audição destas entidades que representam 1/3 do território. A agricultura representam, como disse a entidade anterior também, e muito bem, com problemas também sobre água, sobre seca, sobre barragens, o Alto Alentejo, que esteve aqui mesmo antes de vós, e que dizia ter o ser humano, não se ria, Sr. Deputado, que isto são coisas muito sérias, ter o ser humano como elemento a proteger. De facto, não é só da agricultura que falamos, é da subsistência destes povos, dos alentejanos, das pessoas que querem e continuam a acreditar no seu território, continuam a investir aquilo que têm e que não têm, e continuam a acreditar que é possível, que ainda há tempo, ter uma agricultura e ter uma política agrícola, sobretudo, que seja, de facto, de acordo com aquilo que o território precisa e com a nossa soberania nacional. Tenho que fazer mais um considerando, porque dia 5 de dezembro saíram os estatutos da CCDR Alentejo, que simplesmente achatou completamente aquilo que era o último marco no território da política agrícola nacional. E, portanto, extinguiu as direções regionais de agricultura, depois de ter dado grandes machadadas relativamente às competências que já tinham sido divididas também para o Ministério do Ambiente, e, portanto, aquilo a que assistimos é que, de facto, o PS tem, desta forma, também administrativa e orgânica, anulado a importância da agricultura e fê-lo novamente de forma demolidora a partir de 5 de dezembro, com a publicação desta portaria. Há aqui, de facto, uma falta de estratégia. Dizer-vos que provavelmente o distrito de Évora, com a questão do Alqueva, também tem sido penalizada com o atraso de vários blocos de rega, com outros que nem sequer foram considerados e que têm água ali aos pés, mas de facto Beja não está melhor relativamente à questão da seca, como enunciaram e bem, como dizem nos documentos que estão nos documentos oficiais e nas notas de imprensa que têm disponíveis nos vossos sites. De facto, a questão da seca tem sido absolutamente demolidora para os agricultores. Sabemos dos milhares de cabeças de efetivos que têm sido vendidos pelos agricultores em todo o Alentejo e é um problema que, infelizmente, porque é geral, não é? Tem sido também em Évora o dia-a-dia dos agricultores, que têm que vender o seu gado, não têm forma de o manter, mas perguntava-vos também, e porque estas são questões que vocês têm, que as duas entidades têm produzido documentação sobre ela e que tem a ver com os seguros agrícolas e de que forma é que esta questão poderia, de alguma forma, salvaguardar anos menos bons, para não dizer trágicos. Perguntar-vos também qual é a opinião das duas entidades aqui representadas relativamente à questão do Plano Nacional de Regadios, que nós, PSD, apresentou uma proposta também para ampliar, digamos assim, aquilo que devem ser as infraestruturas e o investimento, se concordam que seja também financiado pelo Fundo Ambiental. Perguntar-vos também, relativamente aos conjuntos de apoios, e já foi aqui dito, os atrasos no pagamento, nas ajudas, relativamente à compensação da rega, da seca, perdão, e do prejuízo sofrido, se têm alguma medida concreta, se os deputados desta Casa podem ainda atuar daquilo que nos for possível, até, enfim, um futuro muito próximo, não é? Relativamente à dissolução da Assembleia. Mas o que é que nós poderemos fazer concretamente para ajudar, sendo que também sabemos que esta política agrícola é balizada
pela União Europeia e, portanto, havendo aqui um espaço de manobra nacional, como é que nós podemos, muito em concreto, ajudar, sendo que toda a sensibilização que tem sido feita também junto da Sra. Ministra, pelos instrumentos que estão ao alcance dos deputados, quer as perguntas, quer requerimentos, quer também as interpelações e as audições, por exemplo, para o Orçamento de Estado, em que o PSD apresentou um conjunto de medidas nesta matéria também e que tem a ver com a gestão da água, retenção, e até ao nível da redução ou isenção do IVA em alguns produtos também, e nomeadamente na construção das charcas, perguntar-vos o que é que nós podemos efetivamente ajudar mais em concreto, sendo que bem sabemos, ou pelo menos quem está no território sabe, que a agricultura é fundamental para fixar as pessoas e para fazer com que os territórios tenham ainda alguma condição para criar emprego e manter uma atividade profissional. Dizia há pouco o Sr. Deputado João Dias, na audição anterior, que, sendo o distrito de Beja muito beneficiado pelo Alqueva, continua a perder população todos os dias. Mas a pergunta, se calhar, deve ser feita ao contrário. Se nós não tivéssemos Alqueva, então, provavelmente, o que é que seria dos nossos territórios? E se não tivéssemos essa possibilidade, ainda assim, mal ou bem, com todos os constrangimentos, mas ainda assim de se produzir alguma coisa, nomeadamente, e tirando os fundos, como bem diz, mas nomeadamente aqueles que nasceram, quer dar umas terras e querem continuar a ficar no território. E, portanto, parece-me que a terra e a água são dois fatores essenciais para continuarmos a atividade agrícola e, portanto, desse ponto de vista, sim, é uma atividade predominante e, portanto, não podemos de forma nenhuma desconsiderá-la, porque a agricultura tem que ser uma bandeira nacional por todas as razões, nem que seja por uma questão de sobrevivência do próprio ser humano. Muito obrigada, Sr. Presidente.